Boa noite, hoje é quarta-feira, dia 21, feriado nacional, né? E olha, você com certeza não foi viajar, né? Não foi viajar, por favor. Comigo hoje, Felipe Pó e Lucas Braga. Você acompanha também através do Facebook do Guarulhos em Destaque e também no youtube.com/Guarulhos em Destaque, tudo junto, para você acompanhar nossa entrevista desta quarta-feira, 21 de abril. Vamos convidar agora os nossos convidados desta quarta-feira. Boa noite, doutor Reginaldo Sena. Boa noite, Geraldo. Prazer imenso estar aqui contigo, com você aí, nosso grande amigo, doutor Maruoca. Uma satisfação. Você viu que eu já me antecipei o anúncio do seu segundo convidado, hein? Desculpa a falha aí. Não tem problema. Doutor José Carlos Maruoca, meu amigo de muitos anos, meu amigo, nosso médico. Boa noite, doutor. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Geraldo. É um grande prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês a respeito da nossa cidade e a nossa contribuição para o seu programa. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Eu vou começar a debater e vocês podem interagir um com o outro, né? Eu vou começar com o Reginaldo Sena e o doutor pode também questionar. O comércio voltou a funcionar, mas tem muita gente quebrado, não adianta oferecer financiamento para quem não tem dinheiro. O Dória quebrou o comércio, doutor Reginaldo Sena? Geraldo, eu não queria politizar essa questão, nominando este ou aquele político, né? Porque a gente tem um problema maior, que é a pandemia, que é esse vírus, que está morrendo aí milhares de pessoas por dia, então eu me nego a fazer uma discussão política sobre isso, né? Eu só sei dizer o seguinte, que a pandemia deixou quase 50% de quem paga aluguel sem pagar aluguel. É uma pesquisa que saiu, que a gente está fazendo, Geraldo, você recebe aqui de primeira mão, a pesquisa está sendo tabulada hoje, amanhã a gente vai divulgá-la, mas 43% dos que pagam aluguel não está pagando aluguel. E em torno de 24% declararam que fecharam o seu estabelecimento, Geraldo. Então a pandemia prejudicou muita gente, sim, mas está matando muita gente também. Doutor José Carlos Maruoca, qual é a sua opinião? Existe um culpado para essa crise financeira que assola o estado de São Paulo? Geraldo, acho que o Reginaldo falou perfeitamente, essa doença é uma doença mundial, mas infelizmente aqui no Brasil começou a tomar alguns caminhos totalmente errados, principalmente de politizar essa doença. A ciência mostra que outros países realizaram o lockdown e esse lockdown surtiu muito efeito, mas infelizmente, acho que a gente tem que ter esse entendimento que a doença é mundial e não é só do Brasil. E essa palavra lockdown, eu acho que mais de 90% das pessoas não entendem. E o pior de tudo, a gente fica procurando algumas palavras de fora, a gente não sabe nem escrever isso, geral. Então, quanto mais entender. Mas o afastamento, eu acho que isso é muito importante, mas a pandemia ocorreu em todos os países. Não tem um país no mundo que você fala, olha, esse país aqui, os empresários não sofreram com essa crise, a população não sofreu com essa crise, o comércio não sofreu com essa crise. Eu acho que o comércio deve voltar a trabalhar, porque nós precisamos, como o Reginaldo falou, as pessoas estão sem dinheiro, precisamos voltar, mas com toda a segurança. Não é no comércio que ele vai ficar doente. Agora, doutor Reginaldo Sena, pois não, pode falar. Eu só quero comentar, Geraldo, aí eu quero responsabilizar os gestores públicos, aí a municipal e estadual, pela conduta, vamos dizer assim, primeiramente policialesca, mais de business, de fechar este ou aquele estabelecimento que está realizando uma festa, uma aglomeração. Aí os gestores públicos vão lá, faz uma barreira para ver quem está entrando na cidade e tudo mais. Só que estão acontecendo festas. Aí, Geraldo, eu vi aí uns 15 dias atrás a polícia fechando alguns locais e manda os caras para casa. O máximo que o cara faz é ir lá na delegacia, lavrar um termo circunstanciado e vai embora. Então, eu acho que o gestor público, aí, sem exceção, tem culpa em não ter sido mais enérgico com as festas.
em fechar estabelecimento, aplicar multas altas, prender o cidadão que realizou o evento e aplicar uma fiança de R$50 mil para ele sair de lá. Isso eu não vi fazer. Então, nisso, Geraldo, eu acho que os gestores públicos, sem exceção, têm muita culpa nisso. Porque enquanto o comércio fechou, causou desemprego e dano, as festas noturnas continuaram acontecendo. Eu divulguei recentemente, Geraldo, teve aqui uma denúncia, eu não sei se vocês viram, doutor Maruoca, um médico aqui da região da Zona Leste, há um mês atrás, menos que isso, ele estava lá cuidando à noite em uma unidade básica de saúde, lá das pessoas que estavam doentes, chegando com o Covid, aí estão ouvindo um barulho de uma festa ali próximo, um quarteirão ali da unidade básica de saúde, e ele fez um vídeo, esse médico, divulgando, dizendo, olha, enquanto eu estou aqui, tentando salvar as pessoas, está acontecendo uma festa. Aí chamaram a polícia. Sabe o que aconteceu, doutor Maroca? A polícia foi lá, era um baile funk, tinha lá umas 200 pessoas ou mais, e aí a reportagem foi perguntar para a polícia que não fez nada, a resposta foi, chegamos aqui, já estava acontecendo, eu não posso fazer mais nada, só vamos ficar aqui dando segurança no entorno. Ou seja, quando é o coitado do comerciante que abre a loja para trabalhar, eles vão lá, pegam o cara, algema, bota na viatura, faz o escarcéu danado, leva a imprensa junto, registra. E aí fecha a loja, multa o coitado do pequeno comerciante que está trabalhando. Agora, quando é uma festa funk, a polícia diz que não pode fazer nada. Então, Geraldo, o gestor público tem essa responsabilidade de não ter agido de forma mais enérgica, com leis que pudessem punir mais severamente aqueles que continuaram realizando eventos noturnos, com várias pessoas, como ainda hoje está acontecendo. Doutor José Carlos Maruoca, você tem a mesma opinião do doutor Reginaldo Sena? Perfeito, perfeita colocação. Eu ainda vou mais adiante. Eu vejo que existe um outro fator. Como é que pode os estabelecimentos, principalmente bares, restaurantes, não poder entregar na sua porta? Ou seja, vai usar um aplicativo, ou usar um intermediário para entrar na sua casa. É muito mais fácil ele poder autorizar, ele entregar na porta para o seu cliente. Reginaldo, eu não consigo entender como é que essa lógica de entregar para o motoqueiro entregar na casa da pessoa. Mais um intermediário, isso aí eu também não consigo entender. E o pequeno comerciante é aquele que trabalha, ele, a esposa dele, o filho dele, ele tem maior preocupação em proteger a sua família e proteger os seus clientes. Agora, essa bandalheira que acontece, bingo clandestino, cassinos clandestinos, festas clandestinas, aí sim, o poder público tem muita culpa de não proteger a sua população e prender essas pessoas, porque eles são bandidos, na minha opinião, porque quem é um perigo para a saúde pública nesse momento da pandemia é um bandido. Estou conversando com os meus amigos daqui de Guarulhos, doutor Reginaldo Sena, presidente do Sincomércio, o médico doutor José Carlos Maruoca. Agora, a gente percebe que há uma discussão agora frenética, quem vai bancar quem, né? No mês passado, teve uma iniciativa da ACE, junto à Sabesp, junto às imobiliárias e junto à empresa de energia. E ele foi até essas empresas para pedir que elas não cortassem água, não cortassem energia e também com o Cresce, né? Que também não houvesse nenhum tipo de problema com os inquilinos. Como é que você vê esse tipo de iniciativa, doutor Reginaldo Sena? Ela é muito positiva, Geraldo. Qualquer conduta, qualquer atitude que qualquer entidade possa trabalhar em benefício dos seus associados, ela é bem-vinda. Entretanto, você sabe que o próprio Cresce tem limite. O que ele vai fazer? O dono do imóvel fala, eu quero dinheiro, eu quero meu aluguel. O Cresce pode chamar para uma conversa, para uma mediação, não vai adiantar. Você pega aí uma Sabesp, uma empresa de energia, que tem lá os seus regulamentos próprios, suas regras, também fazem discurso como a gente, né? Fazem discurso conosco, no sentido de dizer, não, eu vou ver o que acontece. Só que você vira as costas, eles vão lá e cortam a luz, e cortam a água. Então, na verdade, Geraldo, qualquer iniciativa é positiva, entretanto, por exemplo, a gente está com um problema desse, muito parecido com os lojistas do shopping internacional,
Geraldo, em que nós fizemos uma assembleia com os lojistas há uns 15 dias atrás e já protocolamos uma pauta lá no Shopping Internacional. Estamos aguardando a manifestação da própria direção do shopping. Temos uma proposta que nós teremos em assembleia, essa proposta, e eu não vou divulgá-la porque eu não tenho ela aqui agora comigo, mas no momento oportuno eu posso fazer essa divulgação, essa proposta lá com o shopping. E também nós temos alguns donos de imóveis aqui do centro de Guarulhos, que são proprietários desses galpões que têm pequenos boxes, né, que tem vários empreendedores ali dentro, 10 lojinhas, 15 lojinhas, 20 lojinhas, que eles por si só, Geraldo, mesmo com a ação ou não do Cresce, vários deles já estavam não recebendo aluguel, viu, Geraldo? Já estavam dando desconto para os lojistas pequenos, inclusive não recebendo aluguel por ele estar com a porta fechada. Então, um outro caso, dono de imóvel que é mais duro, mas a gente percebe que há uma sensibilidade muito grande da parte dos donos de imóveis. Um ou outro aqui e ali que pode pensar diferente. Mas eu louvo e aplaudo qualquer atitude que tenha o objetivo de ajudar. E doutor José Carlos Maruoca, o que você acha dessa iniciativa da Associação Comercial? O senhor congrega da mesma opinião do doutor Reginaldo Sena? Perfeito, eu acho que nós temos que ser sensíveis à situação, Geraldo. Essa pandemia, ela quebrou muita gente, muitos comércios, são os pequenos comerciantes, os pequenos empresários. Eu vejo que o grande capital, o empresário que tem uma rede de lojas, ele tem uma gordura para queimar, ele tem o dinheiro para o seu capital de giro, ele consegue segurar um tempo. Mas os pequenos não têm essa capacidade. E os pequenos, eles devem ser tratados como os pequenos. Eu acho que dentro da conta de energia elétrica, da conta de água e do aluguel, ele tem que ser visto diferentemente dos grandes, para que ele possa sobreviver. Porque é o pequeno e o médio empresário que segura a grande economia desse país, não são os grandes, Geraldo. Agora, essa ideia, até aproveitar também algumas ideias que chegaram nas redes sociais, né? E aí eu tenho que concordar com o Reginaldo Sena. Quando as pessoas falam assim, olha, por que as prefeituras e o Estado não isentam o empresário de impostos? Doutor Reginaldo Sena. Geraldo, eu comentei agora há pouco com o Maruoca e eu vou insistir nessa questão. Eu acho muito temeroso a gente pensar nessa questão de redução de impostos, Geraldo, principalmente quando a gente fala de prefeituras. Nós sabemos que as prefeituras pelo Brasil afora têm todo tipo de dificuldade e a arrecadação tributária do município caiu, porque a economia também fechou. Né? Sim. Então, o que, em vez de você falar de redução de impostos municipais, a gente precisa pensar numa linha de crédito com o pagamento com uma carência de 24 meses para o pequeno pagar. Comentava agora com o Maruoca, antes da gente entrar no ar, né? Eu dizia, Maruoca, não dá para a gente pensar em tirar imposto do município. Ah, mas o governante é incompetente, o dinheiro está... Não. Aí é outra discussão. Aí, se o gestor público está fazendo coisa errada, tem aí os tribunais de conta, Ministério Público e Justiça para tomar a sua providência. Eu estou falando do ponto de vista da aplicação correta do dinheiro, do imposto que a gente paga. Então, reduzir tributo do município, eu não concordo. Porém, o que o governo federal pode fazer, e tem caixa para isso, tem reserva bilionária lá fora, que poderia tirar uma fatia desse dinheiro, colocar à disposição. Olha, por exemplo, esse dinheiro poderia vir via a conta bancária do empreendedor, todo mundo tem uma conta. Então, poderia vir com uma conta, um dinheiro para ele poder pagar salário dos seus empregados, mais um percentual para ele se manter, Geraldo, e que ele pudesse ter 24 meses de carência para pagar com juros baixinhos, já ajudaria o pequeno empresário nesse momento. E, na contrapartida, ele não poderia demitir. Essa é uma proposta, mas isso não anda. Então, fica numa discussão de imposto, de tirar dinheiro da saúde, da educação e tudo mais do município. Em contrapartida, o governo federal deveria botar a mão no caixa e colocar dinheiro para as empresas pequenas, principalmente, para passar por essa situação. E o Maruoca, inclusive, comentava, tem países aí fora que fizeram isso, né, Mariano? Sim, Maruoca. Pode falar, doutor Jorge, essa opinião, o senhor concorda com o que falou o doutor Reginaldo Sena?
Eu concordo plenamente. Acho que a renúncia fiscal agora os governantes estaduais e municipais, eles não vão nem pensar nisso. Eles têm outras prioridades. Mas o crédito para o pequeno empresário, isso aí já deveria ter pensado muito. O Ministério da Economia já deveria ter feito isso. É só fácil ver o balanço, a declaração dos últimos 6 meses, baseado nisso, soltar a linha de crédito para esse pequeno empresário e que ele possa pagar isso com uma carência grande e com uma taxa de juros assim pequena, não nessas taxas de juros que os bancos privados querem cobrar. Agora, o ano passado, no início Geraldo, da pandemia... Pois não, pode falar. Pode Só uma falar. observação importante. Doutor Maroca, tem coisas que a gente ouve as pessoas falar e a gente não entende, né? Agora, reduzir imposto para quem não está vendendo, né, Maroca? Não está vendendo. Não é, Maroca? Tem umas coisas. É ridículo Não é? isso. Eu estou fechado, meu filho. Eu não estou vendendo roupa, não estou vendendo calçado. Vai reduzir imposto para mim para quê? O problema não está entrando. O problema não é que não está entrando. Então, quando se não entra e só está saindo, você está pagando, tem folha de pagamento, aluguel, Isso. e uma série de taxas e fica difícil para sobreviver. Agora, se nós tivermos uma entrada e um compromisso dessas pessoas segurarem os seus funcionários, eu acho que a economia volta a melhorar devagarzinho. Agora, o que acontece é que as pessoas, Reginaldo, não sei se você tem esse entendimento, parece que elas são cegas. Elas não conseguem enxergar o que acontece no quintal da casa dela. Agora, tem um detalhe Parece que eu elas queria... são manipuladas pelo que ouvem, né? Pela mídia, pelas redes sociais. E não para pensar. Pelo ódio. Pelo ódio, Infelizmente. Agora, eu queria aproveitar esse assunto, porque o ano passado eu entrevistei o doutor Reginaldo Sena aqui, a respeito de linhas de crédito do governo federal. E aí, ele concordou que se o cara já estava doente, não adianta uma linha de crédito para quem está doente, né? Eu queria a opinião do Reginaldo Sena, se ele permanece com essa linha de pensamento. Eu permaneço, Geraldo, só que agora eu estou propondo algo, estou fazendo um complemento, porque na vida a gente tem que mudar e se adaptar às novas realidades. O que eu estou propondo, Geraldo, é que o cara tenha, no mínimo, 2 anos de carência. Quer dizer, o que eu dizia lá o ano passado e eu mantenho, não é possível o cara pegar um dinheiro agora para ele começar a pagar o mês que vem, ele não está comendo, ele não está vendendo. Assim como não é possível reduzir imposto para quem não está vendendo mercadoria nenhuma. Então, se é um dinheiro, Geraldo, um crédito que ele tenha 2, 3 anos para ele começar a pagar, Geraldo, então nesse eu faço um complemento, na minha opinião, do ano passado. Eu mantenho ela em que sentido, Geraldo? Não adianta eu arrumar dinheiro agora e daqui a um mês ou até 6 meses eu tenho que pagar, porque pelo que tudo se vê aí, o andar na carruagem, esse negócio de vacina que não vem, que é Sputnik, que é não sei o que, Coronavac, e que o IFA não chegou, o contrato que não assinou, pelo visto a gente vai passar o ano inteiro com esse problema aí de vacina e de total liberdade para trabalhar. Então eu acho que uma linha de crédito, no mínimo, de 2 a 3 anos, para o cara começar a pagar com juros baixíssimos, resolve. Não esse modelo que está aí, que você vai no banco, você é expulso de lá e ninguém te libera o dinheiro. É um dinheiro que pode ser via Caixa Econômica Federal, né, pelo sistema financeiro que o cidadão já tem conta, entra diretamente na conta bancária do cidadão e ele pode pagar o salário dos seus empregados e ter lá um dinheirinho para ele se manter até que essa situação melhore. Doutor José Carlos Maruoca, essas linhas de crédito que o governo tanto fala, o governo federal, mas quem tem qualquer tipo de inadimplência não consegue. O senhor vai concordar também com o Reginaldo Sena a respeito disso? Geraldo, nós temos esse entendimento. O pequeno empresário é um herói, é um lutador. Ele luta contra tudo e contra todos, contra o sistema. Ele não tem, o Reginaldo fez uma colocação perfeita, ele não tem dinheiro, capital de dinheiro, ele não consegue segurar, assim, ó, se ele ficar um mês fechado, ele quebra. E ele tá se mantendo agora nessa pandemia como um herói, porque tem que ser um herói. Porque não conseguir vender fechado, tentar fazer online, tentar fazer uma venda clandestina, porque nós precisamos sobreviver. Então, acho que tem que ter um pensamento.
Agora, chegar e falar, o cara está 100%, o cara não tem nenhum problema, só uma empresa que começou hoje. Porque se uma empresa que já vem trabalhando, ele já tem alguns problemas. Eu acho que tem que ter essa sensibilidade de separar o joio do trigo, de quem trabalha e quem é aproveitador. Doutor Reginaldo Sena, você acredita que hoje, se os diversos segmentos, o que eu percebo hoje, doutor Reginaldo Sena, doutor José Carlos Maruoca, que os segmentos, eles não têm um intercâmbio, né? E esses intercâmbios só ocorrem quando a água está batendo no joelho. Estou exagerando, doutor Reginaldo Sena? Geraldo, falta essa união, as pessoas, os empresários e tudo mais. Eu tenho me esforçado muito aqui nesse sentido, faço reuniões remotas, online, tenho aqui grupos de WhatsApp, eu tenho uma conversa muito próxima com o empresário, pequeno e grande. A gente se fala muito o dia inteiro, a gente tem uma participação efetiva aqui, Geraldo. É um trabalho intenso que a gente faz com esses empresários. É claro que tem outros segmentos empresariais que não têm a mesma união, como, por exemplo, o setor de bares e restaurantes, precisaria ter mais uma união entre eles, estar mais fechados, fazendo propostas interessantes nesse sentido. Mas, Geraldo, depois eu vou para você, meu irmão. Eu vivo em movimento sindical há mais de 30 anos. Rapaz, quando as coisas estão boas, as pessoas, cada um está cuidando do seu umbigo, Geraldo. Só nos momentos de dificuldade que resolve se unir. O que é um grave erro, viu, Geraldo? A gente tem que se mobilizar tanto na bonança como na falta. Então, essa mobilização de base, nenhuma entidade consegue ter isso com tanta força, com tanta qualidade. Mas a gente tem feito o que a gente pode. Mas se os comerciantes por bairro, por rua, começarem a se unir, começarem a se falar mais, fazer reuniões entre eles, pensar o poder público, pensar propostas para câmaras municipais, para conversar com o seu vereador, com o seu deputado, isso realmente ajuda. Mas falta essa sinergia das pessoas. Quando tudo está bem, cada um vira as costas e cuida da sua vida. Isso é muito ruim. Doutor José Carlos Maruoca, o senhor concorda que não há uma interação dos segmentos com as suas representações nesse momento de pandemia? Por que isso acontece? Eu acho que isso daqui nós temos que pensar, assim, voltar um pouquinho. Nós não fomos aqui no Brasil, nós não fomos preparados para ser unidos. Boa. Tem aquela que eu detesto, aquela lei de Gerson, de levar vantagem em tudo. É a pior coisa que existiu aqui no nosso país. Então nós temos que pensar agora algum argumento de reflexão. O Reginaldo falou uma coisa muito importante. Eu acho que as pessoas têm que entender que o poder público é para servir e não para punir. Ele só vem para punir, para servir pouca coisa. Então, acho que é o momento agora de nós nos unirmos e solicitar, assim, o que é de nosso direito, da nossa sobrevivência, porque a pessoa fala assim, pô, o que me interessa lá, a lojinha lá da esquina, lá, não me interessa nada. Mas, pô, uma folha que cai na Amazônia causa um tsunami na Europa. Estamos todos interligados, então nós temos que ter essa consciência de que eu sou médico. Quanto melhor estiver o meu comércio, melhor vai estar a minha população, melhor estando a minha população, melhor vão estar meus pacientes e eu posso dar o melhor tratamento para os meus pacientes. Eu acho que tem que ter esse pensamento. Todos estando bem, eu estou bem. Agora, se eu estou bem e o outro está mal, todos estão maus. Olha só, vamos agora entrar numa questão que o Reginaldo Sena vai ser o questionador do doutor Maruoca. Matéria do Estadão ontem, senhores, né, do Estado de São Paulo. A manchete: tratamento precoce da Covid causa racha entre organizações médicas, né? O Conselho de Medicina, ele autorizou o medicamento para a Covid. E a associação questionou. Como é que você vê isso, doutor José Carlos Maruoca? Duas entidades de classe se degladiando. Bom, nós temos que ter esse entendimento. O que é tratamento precoce e o que é tratamento preventivo. Duas coisas totalmente diferentes. O que o segmento médico
que não pode cercear o receituário do médico. O médico tem a liberdade de prescrever o que ele quiser, mas que ele seja responsável pela sua prescrição. Muitos medicamentos, eles não têm base científica. E aí fica essa briga, se vou usar, não usa, usa, não usa, e uma politização disso. Outros países já definiram protocolos seguros, e que não usam as medicações que estão sendo preconizadas aqui no Brasil. Eu vejo assim, como o Reginaldo falou, essa pandemia veio para segmentar o país e segmentar inclusive o mundo político. E nós politizamos essa doença. É tão fácil, segue o que está acontecendo no mundo. Já aconteceu lá, vai acontecer aqui no Brasil. Vamos seguir o que o mundo está fazendo. Não querer inventar a roda. Agora, querer inventar a roda é o que aconteceu com o nosso país. Nós somos os últimos a comprar vacina. Como um país como o nosso, nós teríamos ser os primeiros. Já teríamos que ter metade da população vacinada. Se tivesse metade da população vacinada, o comércio ia abrir, ia tudo voltar à normalidade. Mas aí o que acontece? Fica nessa indefinição de vacina, compra, não compra, agora compra da Pfizer. Por que não comprou no passado? Agora me explica, agora fala, por que não comprou? Os Estados Unidos, eles compraram, para cada habitante tem 3 doses de vacina. Porque eles acreditaram que o mundo todo ia solicitar as vacinas. E eles tinham que comprar, eles são uma potência mundial. O Brasil é uma potência mundial. Nós temos o melhor serviço de saúde, de imunização do mundo. Público, só falta investimento. Doutor Reginaldo Sena, essa briga entre duas organizações médicas, qual é a sua opinião? Geraldo, a resposta está fácil, Geraldo. Eu acho que o médico e o seu paciente, naquele ecossistema, naquele lugar em que ele está, o médico é a autoridade. Né, Geraldo? Então, fica esse debate aí fora, o que faz e não faz. O médico é a autoridade na frente do paciente, pode falar o que quiserem fora, entidade A, entidade B. Eu, por exemplo, não sou médico, eu vejo debates em redes sociais, eu me calo. Porque como é que eu vou tratar de um assunto que eu não entendo, gente? Eu vou politizar uma questão tão grave dessa. Só quem está doente, quem está com um problema grave numa UTI entre a vida e a morte, que chega lá o médico é o dono de tudo naquele momento. A decisão dele pode salvar ou não o paciente. Olha que coisa interessante. Então, Geraldo, eu quero resumir o seguinte, eu não tenho direito de dar opinião sobre isso, porque esse é um assunto extremamente técnico e de cunho exclusivo do médico. Ele que decide o que é melhor para o paciente dele. Ele fez, deu resultado, ótimo, mas agora, é o médico que decide, Geraldo. Agora tem um assunto que eu espero que vocês dois não fiquem em cima do muro. Preste atenção. Eu estou percebendo, Geraldo, você está tentando o tempo todo ver se eu e o Maruoca entramos aqui numa linha aí de... Vamos tentar organizar aqui para dar audiência para ele. Vamos falar de alguma coisa aí. Pois é. Agora eu quero ver essa agora, porque essa pergunta não dá para vocês ficarem em cima do muro. Matéria do Estadão, entrevista com o ministro Gilmar Mendes. Ministro Gilmar Mendes avalia que a oposição, Lava Jato, provocou um colapso no judiciário, fecha aspas, que atingiu da primeira instância até o Superior Tribunal de Justiça. Abre aspas, o STJ não cumpriu adequadamente seu papel, afirmou Gilmar Mendes em entrevista ao Estado de São Paulo, em relação à decisão do Supremo de 8-3 da semana passada, liberando o ex-presidente Lula a disputar as eleições. Eu começo com o doutor Reginaldo Sena, por favor, não fique em cima do muro. Geraldo, eu sou advogado, Geraldo, eu tenho responsabilidade, eu não posso ser guiado por falácias, por movimentos ideológicos, batendo contra instituições do nosso país. Eu respeito a justiça, como respeito a polícia, como respeito todas as instituições do nosso país. Ah, mas é assim, é assado, é corrupto. Não, eu não estou aqui para discutir isso. As instituições, o Brasil tem todos os mecanismos para apurar o seu desvio de conduta e tudo mais. Eu aplaudo a decisão do STF, sim. O julgamento é com base em processos, com base em demandas técnicas de
de forma transparente. Eu não tenho nenhuma crítica negativa para fazer sobre essa decisão do STF, não. Que viva o país e viva a democracia. 2022 está chegando, Geraldo. Doutor José Carlos Maruoca, essa decisão do Supremo Tribunal Federal causou várias discussões no país afora. E essa entrevista do ministro Gilmar Mendes ao jornal Estado de São Paulo no dia de ontem também me chama a atenção, né, dizendo e criticando o comportamento de um outro tribunal. De uma maneira geral, você acha que o Supremo Tribunal Federal agiu certo no seguinte quesito? Aí depois o Reginaldo Senna tem a réplica. Todo o dinheiro do Lava Jato que veio para os cofres públicos, vamos ter que devolver, né? Para os caras, quem deu pra gente, já que essa decisão favoreceu o ex-presidente, vamos devolver o dinheiro para quem disse que pagou propina. É com você, doutor José Carlos Maruoca. Bom, assim, eu acho que a gente tem que voltar, tudo é uma questão de história, a gente voltando ao passado. Assim, há 10 anos, Geraldo, eu duvido que alguém, 10 ou 15 anos talvez, saberia o nome de um ministro do nosso Tribunal Superior. Verdade. Nós não tínhamos nem consciência. Aí foi politizando. São cargos técnicos, baseado em processos. Esses processos, eles devem seguir o rigor da lei. Caso não esteja sendo o rigor da lei, aí sim deve ter o julgamento de condutas. Mas eu acredito muito no nosso judiciário, eu acredito muito no nosso legislativo, eu acredito muito no nosso executivo. Agora, senão, vamos fechar o Brasil, pá, acabou. Mas agora, quando houver erros de condutas, eles devem ser corrigidos. Agora, eu não sou com esse movimento que eu ouço de falar aqui no Brasil, movimentos fora STF, fora não sei o quê, não vai levar a lugar nenhum. Eu acho que nós temos que tratar diferentes com diferentes. Eu acho que os processos eles devem ser seguidos, não sou advogado, mas se tecnicamente eles devem ser seguidos, se eles têm um resultado, ótimo. Agora, se esse resultado for diferente ou fugir da conduta, aí realmente nós temos que tratar diferentes como diferentes. Doutor Reginaldo Senna, eu esqueci de completar a primeira pergunta, né? Porque houve... não. Pois é. Pois é. Agora, essa que eu fiz pro doutor José Carlos Maruoca aí, a devolução do dinheiro aos cofres públicos de vários empresários, né? Dessa Operação Lava Jato. Então vamos também devolver esse dinheiro para eles, né? Geraldo, nós temos um órgão no Brasil que é a Receita Federal, que cumpre um papel extraordinário e cumpre mesmo, hein? Se você falhar na tua declaração de imposto de renda, eles pegam. Pega e chama você lá e senta na frente do auditor fiscal lá e você vai ter que refazer e pagar. Então, Geraldo, essa tua pergunta, não vai devolver o dinheiro, calma lá. Vamos devagar com o andor do Santa de Barro. Né? Então, se o dinheiro foi devolvido é porque não tinha origem. Então, o fato de você cancelar os processos porque foram feitos de forma errada, mas o dinheiro, que era o dinheiro sem origem, voltou para os cofres públicos, eu não vejo por que ele tem que voltar para a mão de quem devolveu para o Estado. Se devolveu, porque estava errado, ele não tinha origem o dinheiro. Então, eu não acho que uma coisa tem a ver com a outra, não. Estou conversando com o doutor Reginaldo Senna, advogado e presidente do Sicomércio, e o médico doutor José Carlos Maruoca. As eleições de 2022, elas estão chegando de uma maneira rápida. Eu nunca vi. Matéria da revista Veja desta semana informa o seguinte, que o PT está conversando com o Centrão. Inclusive, a atual presidente, a deputada, ela esteve conversando com várias lideranças do Centrão, tentando a conquista da atenção desse movimento de parlamentares. Doutor José Carlos Maruoca, você acha que é muito cedo ou é muito tarde para discutir a eleição 2022? Geraldo, a eleição começa a ser discutida a partir do momento da apuração da eleição anterior.
Então, isso daí já começa, não tem atraso nenhum. Logicamente que alguns players estão mudando os players, eu acho que participantes desse movimento político, dessa eleição, mas que já começou lá no passado, depois da apuração, isso acontece aqui no Brasil, mas acontece no resto do mundo. O Trump já lá nos Estados Unidos já começou, ele não conseguiu se reeleger, mas porque ele começou de uma maneira errada. Eu acho que ele radicalizou um pouco. E eu acho que o mesmo está acontecendo aqui no nosso país. Doutor Reginaldo Sena, você acha que é muito cedo ou é muito tarde a campanha presidencial do Brasil? Eu concordo com o Manuoca, viu, Geraldo? O que ocorre aí é que quando termina uma eleição, acabou a apuração, já começa o debate da outra, né? É claro que ele ainda não é público, ele está ali no partido, no meio daquelas lideranças, daqui ganhou e perdeu, no dia seguinte da eleição, mas eles já estão planejando para daqui a 4 anos. É claro que para a sociedade, para o povo, para as massas, faltando aí 1 ano e meio, 2 anos, que a coisa estoura. Mas o que o Manuoca disse é verdade. Acabou a apuração de uma eleição, as lideranças, as estruturas partidárias já começam a discutir o que vai acontecer por daqui a 4 anos. Eu acho natural, normal, é o debate. Doutor José Carlos Maruoca, há uma definição das igrejas evangélicas em apoio, isso não é invenção minha, está aqui na revista Veja essa semana, que estou com ela aqui na TV, né, que tem a capa, né, de volta ao jogo, né, a capa com o ex-presidente Lula. Na eleição vitoriosa do Bolsonaro, as igrejas evangélicas tiveram um peso político muito grande. Não sei se vocês concordam comigo. Elas vão continuar tendo nas eleições do próximo ano, doutor José Carlos Maruoca? Eu acho que vai depender muito do desempenho do presidente nesse período. Eu acho que as igrejas evangélicas elas estão extremamente fincadas dentro da sua fé e da sua ética. E por isso que eu vejo que a manipulação das igrejas vai ser muito difícil se nós continuarmos nessa discussão muito rasa da política. Eu acho que nós somos muito rasos e os segmentos, a sociedade civil organizada, mesmo religiosa, ela quer uma discussão mais ampla. Nós somos muito rasos, contra isso, contra aquilo, ódio a um segmento, ódio ao outro, mas Deus é amor. Então, acho que o segmento evangélico está procurando quem realmente ama e quem ama esse país, quem quer o melhor para a família, o melhor para o seu segmento. Eu acho que é muito precipitado chegar e falar que eles estão 100% fechados com o candidato. Doutor Reginaldo Sena, você tem a mesma opinião? Geraldo, eu acho que qualquer movimento religioso que defenda uma ideologia de armar a população, qualquer movimento religioso que defenda uma ideologia de uma conduta homofóbica, qualquer movimento religioso que defenda uma ideologia e que defende a violência, eu acho que esses movimentos religiosos deveriam voltar para dentro das suas bases, voltar a pregar a religião e cuidar das suas vidas, porque do jeito que está indo, Geraldo, não dá para a gente acreditar. Nós temos a liderança do país, que é o presidente da República, que tem uma visão muito simplista do que é a vida, não dá para entender. Parece que o nosso presidente ele não assumiu que ele é o presidente do país. Geraldo, uma sociedade, uma nação, só cresce quando as diferenças forem respeitadas, Geraldo. Se as diferenças forem condenadas por esse ou por aquele, essa sociedade não vai a lugar nenhum. A gente precisa de uma liderança que respeite as diferenças, respeite as minorias e que a sociedade possa ser mais completa, resguardando o pensamento de cada um, de cada pessoa, de cada movimento, de cada setor da sociedade e que não tome partido nem desse nem daquele. A liderança de uma nação, ela precisa ter equilíbrio para entender as partes e compreender as razões e governar para todos. Agora, é evidente que eu acho que polarizar ainda é muito cedo, concordo com vocês no seguinte quesito. Né? Você não pode tratar nenhum tipo de segmento como se fosse uma boiada, né?
A porta está aberta, vamos por aqui. Não, eu acho que tem que ter bom senso, e aí, como disse o doutor José Carlos Maruoca, é muito cedo. O último assunto da entrevista de hoje é a violência nos condomínios, né? Enquanto boa parte de mais de 4 milhões de paulistanos, moradores de condomínio, continua confinada, aumentam as divergências com gestores e funcionários que relatam casos de agressão e reclamam de omissão do poder público. Doutor José Carlos Maruoca. Reginaldo, isso aqui é uma coisa que nós temos que entender, que nós estamos confinados, e esse estresse é muito grande, que o ser humano ele consegue segurar até um ponto, chega a esse ponto ele começa a soltar. O ser humano ele tem que saber que ele tem que entender que ele tem que viver em comunidade. A partir do momento que ele não consegue entender que ele vive em comunidade, ele vive só para ele começa a desrespeitar os seus próprios, por exemplo, no condomínio, os outros condôminos, os colaboradores. Mas o poder público tem pouca ação dentro desse relacionamento. Eu acho que quando ocorre a exacerbação desse relacionamento, uma agressão, uma violência, aí sim o poder público tem esse poder de entrar dentro do condomínio e resolver essas pendências. Mas, assim, eu gostaria que até o Reginaldo colocasse um pouquinho mais, porque eu acho que, como advogado, ele tem essa visão mais jurista, eu tenho essa visão mais humanista, que o ser humano, ele percebe os problemas dele, o resfriado dele é muito mais importante que o câncer do vizinho. Então, ele precisa ter esse amor, essa união, saber respeitar. Nós estamos nesse momento de pandemia, está uma coisa violenta, o mundo todo uma violência, e aqui no Brasil é time de futebol, Corinthians contra o Palmeiras, e parece que o mundo não está pegando fogo, é só uma partida de futebol. Doutor Reginaldo Sena, qual é a sua opinião em relação ao que está acontecendo hoje nos condomínios? Geraldo, eu vou na relação humanista também, doutor Maruoca. Eu acho que isso que ele disse é verdadeiro, as pessoas estão já quase estourando, né, de tanto problema, de tanta preocupação. Não é fácil morar em condomínio, não é fácil, porque ali tem regras muito claras, muito duras ali do dia a dia, entrada, saída, quem pode entrar, quem não pode. Agora, com esse negócio de pandemia, a área comum não pode ser usada, a piscina também não, academias, enfim, isso é um problema muito sério. Mas eu acho que o que precisa, Geraldo, é ter muito diálogo, é ter muita conversa, é o trato, como é que você chega, é você sabendo recuar na hora que a pressão está muito grande. Eu acho que nesse momento, Geraldo, uma pressão que a gente está vivendo na sociedade, um lado tem que ceder. Tem pressão entre duas pontas. Uma das pontas tem que abrir, Geraldo, para depois a gente se compor. O problema é que a gente deixa o ego dominar a nossa existência. Quem é ele para falar o que está? Eu não vou ouvir, eu vou combater. Está pensando que você é o quê? Esse tipo de coisa que a gente tem que encontrar uma forma de resolver, Geraldo. Mas não é algo muito simples, o diálogo está acima de tudo, mas eu encerro a resposta dizendo, quando há o confronto, quando há o conflito, uma parte tem que ceder. Deixa eu já lhe dizer. Só colocar uma coisa. Eu acho que a gente tem que ter, assim, só a experiência, a idade nos mostra. O importante não é ter razão, o importante é ser feliz. É isso aí. Doutor José Carlos Maruoca, suas considerações finais, e desde já, muito obrigado em atender esse jornalista sempre que possível. Agradeço a você, Geraldo, agradeço ao Reginaldo por participar dessa nossa reunião, dessa discussão. Acho que nós temos que pensar em sermos melhores pessoas a cada dia, sempre mais unidos, mais amorosos, tirar o ódio dentro de nós. Eu acho que a internet dá informação, mas não dá cultura. Se a pessoa está cega, ela não consegue enxergar. Eu acho que nós temos que trabalhar, eu acho que o seu programa é muito isso, de informar e trazer essas informações de uma forma que as pessoas entendam que nós temos que viver um mundo melhor e não agredir o outro. Eu não quero ser, para eu ser limpinho, eu não preciso sujar o meu vizinho. Muito bacana. Doutor José Carlos Maruoca, muito obrigado, forte abraço, boa noite, prazer em vê-lo. Eu que agradeço. Doutor Reginaldo Sena, sempre atencioso com esse colega. O seu sindicato
vai promover algum tipo de ato, algum tipo de manifestação em relação para que não haja esse tipo de paralisia do mercado, sem ouvir o segmento, sem discutir com o sindicato? Você acha que o governo do Estado, se fizer novamente esse fechamento, deve ouvir as entidades de classe? Geraldo, sendo verdadeiro, se as informações que estão vindo aí são verdadeiras, eu acho que tem uma autoridade máxima a definir a situação da gente, que é a quantidade de leitos ocupados e de mortes. Esse é um problema muito sério, que não dá para eu dizer aqui uma opinião clara. Se está morrendo muitas pessoas, o que tem que ser feito? A questão aqui, Geraldo, eu quero insistir, é só uma: os gestores públicos precisam atacar de forma mais enérgica as pessoas que estão realizando a aglomeração. São eles que estão causando a doença, não é o comércio, não é a loja que vai lá atender um ou outro. Porque, Geraldo, caiu as vendas, Geraldo, está desemprego danado, demissão em massa, muita demissão, Geraldo. Então não é o lojista que causa a doença, quem causa a doença são as aglomerações. A gente tem opinião sobre isso, temos conversado muito com os órgãos públicos, mas eu acho que o governo deveria atacar quem acha que a pandemia não existe e deixar quem quer trabalhar, Geraldo. Obrigado, meu amigo doutor Reginaldo Sena, presidente do Comércio. Obrigado, boa noite, presidente. Obrigado, Maroca. Abraço. Abraço. Esses dois amigos aqui, doutor José Carlos Maroca, médico, doutor Reginaldo Sena, os nossos amigos desta quarta-feira. E a você das redes sociais, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Boa noite.